Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer a Deus por mais essa noite, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu, estarmos reunidos aqui como igreja, como família de Cristo, para buscar o Senhor em espírito e em santidade, para nos fortalecer espiritualmente, para que o Senhor possa fazer uma grande obra em nossas vidas nesta noite. E por essa razão, eu convido a nossa irmã Tatiana para estar abrindo esse culto, orando, buscando e adorando o Senhor na sua infinita santidade. Amém? Por favor, irmã Tatiana, em nome de Jesus. Saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Primeiramente, parabenizo aos pais pelo dia de hoje. Amém. Que eles possam estar aí reunidos com a sua família. Na santa paz do seja Senhor o nome Jesus. do Senhor Amém. Jesus. Senhor Deus amado e Pai querido, mais uma vez diante da Tua presença, Glória a dando início Jesus. este culto de louvor e adoração ao Seu santo nome, Senhor. Te agradecemos por mais esta oportunidade, ó Pai. Te agradecemos por tudo que Tu tens feito na nossa vida, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu na Tua presença. Que nós possamos sair deste culto, Senhor Deus, abençoados, edificados, que o Senhor possa falar rica e poderosamente aos nossos corações, Senhor. E o Senhor envia os Teus anjos neste momento, Senhor Deus, a cada lar, Senhor, a cada celular ligado, a cada TV ligada que vai estar aí transmitindo esta live, Senhor. Que o Senhor possa estar falando, Senhor Deus amado, a cada um desses corações que estão aí ouvindo, Senhor Deus, a Tua palavra. Que eles possam obter as respostas que tanto precisam, Senhor. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja um renovo nesta noite, ó Pai. Que milagres aconteçam para a honra e glória do Teu santo nome. Faça, Senhor Deus amado, o Teu poder e o Teu agir na vida de cada um de nós. É o que nós te clamamos, Senhor Deus. Nós desde já nós te agradecemos, porque cremos que as nossas orações estão chegando até o Teu trono sagrado. O Senhor está inclinando os Teus ouvidos, está ouvindo o nosso clamor. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que Tu tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor ainda há de fazer no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Estaremos nesta noite entrando diretamente na palavra de Deus, amém, queridos? Eu quero nesta noite parabenizar todos os pais, acima de tudo, parabenizar o nosso Pai Celestial, né? É aquele que tem nos dado a graça, nos dado a saúde, nos dado a vida, nos dado a paz, nos guardado, tem nos livrado de todo mal, tem nos abençoado, tem nos dado o milagre da vida. E nada mais justo e digno de poder glorificar e exaltar o nome do Senhor nesta noite, agradecendo pela dádiva da vida, agradecendo pelo milagre de estar vivo. Esse é o nosso motivo, né? A nossa razão de viver. Um milagre. Todos os dias o Senhor opera os seus milagres na vida dos seus filhos. E quero falar nesta noite a respeito do Pai, do Dia do Pai. Nós não estaremos louvando nesta noite porque o Facebook tem bloqueado os louvores, porque não temos autorização para usar as músicas de determinados artistas, e isso tem bloqueado alguma parte do nosso louvor, e muitas vezes o vídeo ele fica mudo. Então, por essa razão, não estaremos louvando, estaremos entrando direto na palavra, e eu quero convidar os nossos irmãos esta noite para que todos estejam atentos, estejam ligados naquilo que o Senhor tem para falar conosco, naquilo que nós temos para oferecer a Deus também, aquilo que nós queremos ofertar a Deus, já que hoje é um dia tão especial, um dia que nós agradecemos ao Pai Celestial, o Pai que está no céu, pelas nossas vidas, pela vida da nossa família, pela vida dos nossos filhos, nossos pais, pela vida dos das nossas esposas, nossos esposos, enfim. Então, nesta noite, queremos falar acerca um pouquinho do Dia do Pai, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 3, eles vão dizer: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 3. A vocês, a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos,
nesta noite eu quero celebrar com os irmãos esse dia tão especial. Quero convidar os irmãos para que nesta noite possamos reverenciar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder nesta noite. Aleluia. Faremos um culto de adoração e reverência e de gratidão e de amor ao nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Louvado Aleluia. seja o nome do Senhor Jesus. Dia do Pai. Na verdade, irmãos, dia do Pai tem que ser todos os dias, né? Precisamos valorizar os nossos pais, precisamos ser gratos, precisamos reconhecer tudo aquilo que eles fizeram, aqueles que eles ainda continuam fazendo, aqueles que eles ainda vão fazer pelas nossas vidas. Precisamos reconhecer que muitas vezes, né, eles deixaram de comer, de se vestir, deixaram de priorizar as suas próprias necessidades em troca das nossas. Amém? Então, assim, a figura do pai é algo muito extremamente importante e que devemos valorizar, né? Devemos ter carinho, devemos ter respeito por esta data, embora, como eu já disse anteriormente, Dia dos Pais precisa ser todos os dias. Então, temos assistido, né, dentro dos lares, das famílias, né, um mar de ingratidão, né, que muitas vezes nós observamos que uma vida inteira dedicada aos filhos, né, o próprio pai, a mãe, e o que o pai e a mãe muitas vezes recebem em troca como pagamento, na verdade é um desprezo, uma indiferença, uma falta de respeito, a própria violência, não só verbal, muitas vezes físicas, né? Os maus tratos com o próprio pai, as feridas que causam, que são irreparáveis, né? Que jamais cicatrizarão, né? Pelo abandono, descaso, a falta de amor, a falta de carinho, a falta de respeito, a falta de gratidão, a falta de atenção, a falta de zelo, acima de tudo, né, irmãos? Falta Deus, né, no coração daqueles filhos que desprezam seus pais, né? Aqueles filhos que não dão importância à figura paterna, né? E muitas vezes não dão só importância, deixam de dar importância à figura materna, mas deixam de dar importância também à própria figura materna da mãe, né? Uma coisa liga a outra. E são filhos ingratos, né? Há uma ingratidão, porque nós observamos muitas vezes que o pai, né, ele se esforça, ele tenta dar o melhor para os seus filhos, né? Ele deixa muitas vezes de suprir as suas próprias necessidades em prol dos seus filhos. Então ele procura dar o melhor, né, meu irmão? E a palavra de Deus vai dizer lá em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Isso aí não é uma concessão, não é algo que eu possa escolher, não é algo que eu possa deixar de fazer. Mas isso é um mandamento da parte de Deus. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Olha, nós precisamos ter vida e vida na sua abundância, vida longa, né? Quem aqui não quer chegar no alto da sua velhice, né? Quem que não quer ver os seus netos, seus bisnetos? É uma honra, né? Aqueles que conseguem alcançar essa idade, ter a oportunidade de abraçar um neto, um bisneto. É algo divino, é da parte de Deus. Mas o Senhor vai dizer que eu e você precisamos honrar os nossos pais para que venhamos ter vida longa, para que venhamos ter condições de alcançarmos esta idade, que venhamos ter condições de alcançar, né, essa idade tão prazerosa, né, a idade de poder ver os nossos filhos gerando frutos. Eu fico muito triste às vezes, né, quando eu observo que às vezes os jovens ignoram seus pais, quando os jovens desrespeitam seus pais, quando os jovens deixam de ter esse relacionamento, né, deixam de ter esse vínculo afetivo, que na verdade os pais deveriam estar ali no conceito de união, de segurança, né, de aconchego, de refúgio. E muitas vezes nós vemos os filhos simplesmente abrindo mão desse carinho, abrindo mão desse refúgio, né, abrindo mão desse tratamento, né, abrindo mão desse amor.
E é muito triste isso. Hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade e o prazer de mais um ano o Senhor me concedeu de poder estar almoçando com os meus pais. Eu sempre procuro estar lá todo dia dos pais e graças a Deus, Deus tem me dado essa honra. E eu tenho estado lá com eles, tive a oportunidade de almoçar, de bater um papo, trocar uma ideia. Tive o prazer de estar do lado da minha filha Yasmin, tive o prazer da minha esposa estar comigo, embora ela não tenha mais seu pai, mas ela estava ali me honrando também, ali comigo, né? Nessa visita prazerosa. Tenho mais 2 filhas, gostaria de ter a presença das minhas filhas comigo, infelizmente não houve a oportunidade, mas me alegro, porque eu estava ali do lado do meu pai, né? Que é uma pessoa extremamente importante na minha vida, né? Tem uma importância significativa. E eu gosto de honrar, né? A palavra de Deus diz que dê honra a quem tem honra, e eu estava ali para honrar o meu pai hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E agora à noite estou aqui para honrar o Deus Todo-Poderoso, né? É o Pai Celestial, o Pai de nós todos. Estou aqui para glorificar e agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar aqui falando acerca da palavra, né? Falando acerca, pregando a palavra de Deus, pregando bem, pregando uma palavra que possa alcançar os corações, libertar os corações de uma angústia, de uma aflição, né? De um tormento, de uma dor, de um ressentimento. Você que tem o seu pai, não ignore os seus pais. Aproveite seus pais enquanto eles estão vivos. Abrace, diga que ama, dê carinho, dê amor, seja solidário, respeite os seus pais. Porque vai chegar um determinado momento da tua vida que tu vai sentir falta, que você vai sentir falta daquele aconchego, daquele carinho, daquele aconselhamento, daquela palavra, daquela companhia. E muitas vezes a gente não dá a devida importância, não dá o valor, na verdade, que eles têm na nossa vida, o significado, né, dos nossos pais na nossa vida. E por essa razão eu creio que Deus estabeleceu essa palavra, esse mandamento, honrar pai e mãe, para que eu e você, como filhos, tenhamos vida longa, né? E quando ele diz vida longa, é vida próspera, né? É vida plena na presença de Deus, na presença do Senhor. Porque nós podemos observar que Jesus, Filho de Deus, foi um exímio filho, foi um excelente filho, foi um filho perfeito, que estava ali para cumprir com a vontade do seu Pai. Em todo momento ele não usurpou a autoridade do seu Pai, a todo momento ele trouxe a honra e a glória, não para ele, mas para o próprio Pai que está no céu. Ele reconheceu a soberania, a autoridade do seu Pai. Em todo momento, né, ele não usurpou a glória, mas ele, em todo momento, ele fez questão de reconhecer a autoridade, reconhecer o amor, a graça e a misericórdia do Pai que está no céu. Amém? E assim, irmãos, será que hoje temos honrado os nossos pais da maneira que eles merecem? Será que temos dado a eles aquilo que de fato realmente eles merecem da nossa parte? Será que temos investido tempo no nosso relacionamento? Será que temos dado atenção? Será que temos investido tempo nos momentos que são oportunos de estar ali na presença, de bater um papo, de trocar ideia, de compartilhar os seus propósitos, compartilhar os teus interesses, compartilhar os teus objetivos, os teus sonhos, pedir aconselhamento? Eu creio que esse mandamento do nosso Deus não foi para os ímpios, mas sim para o povo de Deus. Amém, igreja? Amém. Esse mandamento, na verdade, ele não está inserido para o ímpio, para o incrédulo, mas sim para os filhos de Deus, para o povo de Deus. E, na verdade, nós vemos que muitas vezes o próprio ímpio, o incrédulo, ele honra o seu pai muito mais que os próprios filhos de Deus, né? Às vezes o ímpio, o incrédulo, ele está ali, ele obedece, ele é um filho obediente, ele reconhece a soberania e a autoridade do seu pai, ele se submete à autoridade do seu pai, ele faz questão de estar ali na presença do seu pai, ele faz questão num dia tão especial de estar junto ao seu pai. Então nós precisamos entender que nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, precisamos valorizar os nossos pais, precisamos valorizar o nosso pai, que é aquele que sempre está à frente, né? É aquele que está batalhando por nós, é aquele que está investindo para que nos venhamos nos tornar pessoas dignas, íntegras, pessoas de bem, pessoas
boas, né? Pessoas que as outras pessoas possam nos olhar e falar, poxa, aquela pessoa, aquele homem, aquele jovem é um bom jovem, é um bom homem, é um bom filho, é um bom pai, vai ser um bom marido, vai ser um bom filho, vai ser um bom empregado, porque ele adquiriu experiência e conhecimento através dos longos anos que ele passou com seu pai. Né? Porque, na verdade, o pai passa a ser um modelo para os filhos, né? E, né, você acaba se espelhando no seu pai. E, na verdade, nós precisamos ter esse entendimento. A palavra de Deus também vai dizer, arruma uma aguinha para mim, a palavra de Deus também vai dizer que nós, como pais, não devemos irritar os nossos filhos, né? Precisamos ter sensibilidade para criá-los, né? Respeitá-los, seus direitos, suas individualidades, cada um tem características diferentes, e por essa razão Deus também trouxe na sua santa palavra, lá em Efésios 6,4, que pais não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, precisamos criar os nossos filhos segundo a palavra de Deus. Amém. E o conselho de Deus. E não devemos irritar os nossos filhos por motivos banais. E ele também vai dizer, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Colossenses 3,20. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Obediência é algo que tem que ser absoluta. Obediência tem que ser algo absoluto, profundo, pleno. O grande problema que nós tivemos logo no início da criação foi que houve naquele momento, por parte da criação de Deus, Adão e Eva, houve ali um ato de desobediência. E por essa razão, por essa desobediência, Adão e Eva foram lançados fora do jardim do Éden. Isso ocasionou sérios problemas até o dia de hoje. Por causa de quê? Por causa da desobediência. É importante termos entendimento, né? Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Ou seja, se eu obedecer aos meus pais, eu estou agradando a Deus. Muitas vezes o Senhor, os pais nos dão conselhos para o nosso bem e simplesmente nós ignoramos. Lá na frente vamos pagar o preço da rebeldia, da ignorância, da desobediência. E muitas vezes esse preço é um preço que você não consegue pagar, é irrevogável, você não consegue voltar de novo, né? Você não consegue trazer de volta e começar, porque dependendo da circunstância, dependendo da situação no qual você se envolveu, é algo irreversível na sua vida. Então, nós precisamos escutar os conselhos dos nossos pais, porque sempre que eles nos dão algum conselho, certamente é para o nosso bem. Certamente eles já passaram por essa experiência, conhecem esse caminho e fatalmente vai te orientar para que você não venha fazer o mesmo caminho que ele fez, porque ele sabe que aquele caminho que você quer fazer é um caminho que certamente vai te trazer sérios prejuízos, sérios danos para a sua vida. E por essa razão precisamos ouvir o aconselhamento dos nossos pais, porque eles querem o melhor para nossas vidas. Amém, queridos? Aleluia. Muitas vezes, irmãos, estamos tão atarefados com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres, com o nosso trabalho, com as nossas responsabilidades, que nos esquecemos muitas vezes das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos pais, esquecemos que somos muitas vezes a coluna, que somos sacerdotes, que temos o dever de cuidar, né? Temos o dever de compartilhar o nosso tempo com eles, né? No intuito de ensinar, de ouvir, de aconselhar, de brincar, de sorrir, de dizer muitas vezes eu te amo. Devemos declarar, né, que a nossa família é uma bênção, que a nossa família é um tesouro que Deus nos deu. Né? A família que nós temos hoje é um tesouro que o Senhor nos deu. E agradecer a Deus, né, agradecer ao Senhor, né, pela esta bênção. Muitas vezes termos uma família, que é algo extremamente importante. Quantas pessoas gostariam de ter um lar, uma família e não têm?
perderam seus familiares, perderam suas famílias, perderam seus pais, muitos não tiveram oportunidade de conhecer os seus pais, foram criados em orfanatos, criados por outras famílias. E nós que temos a oportunidade de termos papai e mamãe, muitas vezes não damos a devida importância, o valor que eles têm em nossas vidas, né? O que eles de fato, de verdade, representam em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Lá em 1 João 4, 19 ao 21, ele vai dizer: quanto a nós, amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém fizer a declaração eu amo a Deus e ainda assim odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem tem visto, não pode estar amando a Deus, a quem não tem visto. E temos dele este mandamento, que aquele que ama a Deus esteja também amando o seu irmão. Isso é lógica, não tem como ser diferente. Como é que você pode dizer que ama a Deus se você não ama o teu próximo? Como é que você pode falar que ama a Deus se você não tem um relacionamento com teu pai? Como é que você pode falar que ama a Deus se você não tem um relacionamento com a sua mãe? Se você não tem um relacionamento com o seu irmão? Se você não tem um relacionamento com a sua família? Como é que você pode dizer que ama a Deus, que tem um relacionamento com Deus, se você não tem, né, essa harmonia, esse vínculo afetivo? A própria palavra de Deus vai dizer: se você não ama o teu próximo, logo você não ama a Deus. E nós precisamos estarmos em comunhão com nossos irmãos. Nós precisamos andar em comunhão com os nossos próximos, né? Nós precisamos amar aquelas pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantas vezes, queridos, negligenciamos pedido de socorro, de atenção, de carinho e de amor? O ato, muitas vezes, de ignorar, de fingir que não tem importância, ou simplesmente deixar para lá, é algo que muitas vezes vai trazer um problema. E problema esse que pode gerar um conflito, um problema que você poderia ter resolvido anteriormente, só simplesmente pelo fato que você ignorou, e hoje esse problema pode ter se tornado uma grande bola de neve. E aí, para que você possa resolvê-lo, vai te trazer muito mais trabalho, vai te dar muito mais trabalho, muito mais esforço da tua parte, se naquele momento no qual você detectou aquele problema, você pudesse ter solucionado. Não é isso? Porque muitas vezes também a figura do pai e da mãe, na verdade, eles ignoram, né, os problemas dos seus filhos, né, não dão a devida importância. E às vezes o filho está ali naquele momento pedindo um auxílio, um socorro, uma atenção, um carinho, um ato de amor, e muitas vezes os pais ignoram, né, por estarem fazendo outras coisas, por estarem envolvidos com outras coisas, por causa dos seus trabalhos, enfim, por uma série de razões. E nós devemos estarmos atentos a todo pedido de socorro, de auxílio, nós devemos estarmos ali percebendo se há alguma mudança de comportamento dos nossos filhos, estarmos sempre ali atentos para aconselhar, né, para trazer para nós, para entender o que está acontecendo, para que a gente possa solucionar o problema. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele vai dizer: e o que aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Está lá em Lucas 10, 38 ao 42. Amém? Então ela escolheu a melhor parte. Ela simplesmente, naquele momento, se desapegou de tudo aquilo que ela tinha naquele momento para fazer. Ela abriu mão, né? Ela se eximiu de toda aquela responsabilidade e sentou ali para ouvir os aconselhamentos do Senhor, de Jesus,
né? Enquanto a outra, sua irmã, estava fadigada, fazendo todas as suas tarefas, seus trabalhos, e não deu, não atentou, não despertou para o que era mais importante naquele momento, que era a presença do Filho de Deus na sua casa. Estar ali ouvindo, porque isso era, né, subjetivo. Ela poderia, no segundo momento, estar terminando as suas tarefas. E o próprio Senhor vai dizer: Marta, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada, que é ouvir a minha palavra, estar na minha presença, é investir tempo no reino de Deus. Amém. Ele também continua dizendo: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Provérbios 4:1. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Ou seja, eu preciso dar ouvido àquilo que meu pai tem para me dizer, aquilo que meu pai tem para me aconselhar. Eu preciso ouvir a sua opinião, porque ele é uma pessoa que tem mais experiência. Ele tem mais experiência, ele já tem mais tarimba, ele já passou por alguns momentos que eu ainda não passei. Então, eu preciso ouvir do que realmente eu me lançar e querer estar à frente daquele que tem uma experiência e não dando ouvido. Certamente eu estarei equivocado, certamente o meu resultado não será um resultado positivo, será um resultado ruim para mim. Ele continua dizendo lá em Provérbios 6:20, meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Uma coisa está ligada à outra, né? Quer dizer, o pai e a mãe estão ali para orientar. O pai e a mãe estão ali para direcionar, para dar uma direção aos seus filhos. Ele continua dizendo em Provérbios 13:1, o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Não é o dia a dia? Não é isso que a gente observa na nossa rotina, né? Nas famílias, na nossa própria família, muitas vezes, né? Com os nossos próprios filhos. Sempre tem aquele filho que ele é mais atento, né? Ele está dizendo que a sabedoria está em ouvir e praticar aquilo que foi ensinado, colocar em prática. Mas aquele que não ouve, aquele que não dá importância, aquele que não fica atento para o aconselhamento, né, ele se torna um zombador. Mas com isso ele vai ter um resultado negativo, vai fazer toda uma diferença. Amém? Louvado Amém. Seja o nome do Senhor. Ele continua dizendo: o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Provérbios 15:5. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Provérbios 19:26. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Provérbios 20:20. Veja bem, se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se apagará, se extinguirá, não existirá mais, na mais profunda escuridão, em trevas. Ou seja, às vezes o próprio filho, né, amaldiçoa seu pai, amaldiçoa sua mãe, comete atos insanos, inconsequentes, agride. A violência não somente verbal, mas muitas vezes uma violência física, né? E o que a palavra de Deus nos diz com isso? Que a sua luz se extinguirá e se tornará a mais profunda escuridão. Ou seja, ele vai viver em plena trevas, em plena escuridão. Precisa se atentar, porque às vezes o camarada fala: poxa, mas a minha vida não está andando bem, as coisas não estão boas para mim. Mas por quê? Porque muitas vezes ele está trazendo algo que ele cometeu lá atrás e que ele não se arrependeu daquele ato insano dele. E por essa razão ele está colhendo um fruto negativo.
enquanto ele não entender que ele tem que se submeter à autoridade do seu pai. Ele tem que honrar o seu pai, ele tem que honrar a sua mãe, para que os seus dias sejam bons, para que você tenha luz, para que você seja abençoado. Glória a Deus. Isso é um ponto. Não, eu sou autossuficiente. Bom, você é autossuficiente, ignorar o seu pai, né? Não honrar o seu pai. Se você não respeitar o seu pai, sua mãe, não desagradá-los, violentá-los, olha, eu sinto muito lhe dizer que você vai pagar essa conta. Mais cedo ou mais tarde, essa fatura vai chegar para você pagar. Pode ser que no primeiro momento não chegue, mas vai chegar um determinado momento da tua vida que você vai ter que dar conta dos teus atos. E por essa razão nós precisamos estarmos, sabe, atento a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado para que tudo vá bem nas nossas vidas, né? Principalmente os jovens que estão começando aí sua caminhada, né? As crianças. Se você ensinar teu filho desde pequenininho os caminhos de Deus, ele vai crescer nesse ensinamento e óbvio que ele vai gerar bons frutos, porque ele foi ensinado dentro da doutrina, dentro da palavra, do que é certo, do que é errado. Eu creio que ele vai dar bons frutos, se ele aprender e colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Amém? Glória a Deus. Então veja, quantas coisas importantes nos envolvem nesse relacionamento entre pai e filho e pai. Todos esses conselhos são para o nosso bem. Devemos representar os nossos pais dignamente. Devemos honrar a sua memória. Aqueles que perderam seu pai, né? Eu hoje ouvi o filho do Haroldo dizendo que ele sente muita saudade do pai dele, que era um homem íntegro, honesto. Você vê que há uma saudade, já ele tem essa lembrança, essa saudade, diz que chora, que sente falta desse relacionamento, dessa presença. Mas ele reconhece que o seu pai era um homem íntegro, né? Honesto, um homem de boa índole. Isso é importante, porque ele também deve honrar essa memória. Ele precisa seguir os mesmos passos do seu pai para que todos possam, né, ver nele a figura do seu pai. É a continuidade do legado deixado pelo seu pai. Assim somos nós, os filhos de Deus. Jesus nos deixou um legado para que viéssemos segui-lo. Então cabe a nós seguirmos o legado deixado pelo Filho de Deus, pelo Senhor Jesus, o nosso Salvador. Devemos sermos imitadores de Cristo. Aleluia. E na verdade, muitas vezes isso não acontece, ou na maioria das vezes isso não acontece, não ocorre, não é do feitio do cristão. Então, completamente fora dos padrões daquilo que o Senhor estabeleceu para o seu povo, para a sua igreja. Então a gente muitas vezes procuramos entender o que você está buscando para a tua vida. Você está buscando para a tua vida a bênção de Deus ou a maldição do Senhor? É uma escolha. Ou eu me enquadro dentro dos princípios da palavra de Deus e vivo segundo a palavra de Deus e honro meu pai e minha mãe do jeito que está estabelecido dentro da palavra do Senhor. Amo meus pais, não devo fazer isso também de forma obrigatória, mas isso tem que ser de uma forma espontânea, né? O amor, não uma forma porque eu tenho que fazer, porque o Senhor vai sondar o teu coração. Eu preciso amar o meu pai, amar a minha mãe, amar a minha família, amar a Deus acima de todas as coisas, para que eu possa ser digno de receber as bênçãos de Deus. Porque se assim eu não fizer, queridos, eu vou receber a maldição. Porque são dois lados da moeda. Tem o lado da bênção e tem o lado da maldição. Aí a escolha cabe a cada um de nós. A escolha de viver ou não viver segundo os ensinamentos de Deus cabe a cada um de nós, é individual. Eu não posso fazer essa escolha por você. Você tem que tomar essa atitude. Amém. Glória a Deus. Lá em Hebreus 12:7 vai dizer: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai?
Olha o que o Senhor está dizendo para nós nesta noite. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Ou seja, muitas vezes somos disciplinados, exortados por Deus, corrigidos, há uma exortação, uma correção, mas o filho ele não quer aceitar essa exortação, não quer aceitar essa repreensão, não quer aceitar, muitas vezes, né, um castigo dado por parte do seu pai ou da sua mãe ou do próprio Pai Celestial, achando que o Senhor ou o seu pai faz isso para maltratá-lo. Faz isso porque ele é ruim, porque ele não ama, porque ele não quer o melhor para o seu filho. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que o Senhor só exorta aqueles que ele ama. Porque a partir do momento que o Senhor abre mão daquele indivíduo, você cai na sorte, né, do dia a dia. E aí realmente cair na sorte do dia a dia, né, sozinho, eu vou dizer um negócio para vocês, irmãos. Não vai ser legal. O resultado não vai ser bom. Bom é andar debaixo da autoridade de Deus. Amém. Bom é andar segundo a palavra de Deus. Bom é andar segundo a vontade de Deus. Amém? Porque tudo aquilo que Ele pode nos corrigir, nos exortar, ou até mesmo, né, nos dar um castigo, uma dificuldade, né, criar uma circunstância diferente, é para o nosso crescimento espiritual, é para que venhamos crescer, é para que venhamos termos, né, sabedoria, discernimento, capacidade, né, porque através das provas você cria experiências e você cada vez mais se fortalece diante das dificuldades. Para que você aprenda, muitas vezes você vai ter que aprender de uma maneira dolorosa. Vai aprender com os teus erros, mas faz parte do aprendizado também. Amém? Olha que em 1 Samuel vai dizer, 15, 22. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, a palavra de Deus vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que você ser castigado. Obedecer é melhor do que você ser exortado, que você ser punido, que você receber uma punição, né? Que você ser sentenciado, que você tem que cumprir uma pena, ser castigado. Muitas vezes vai pagar um preço que você não tem condições de pagar. É melhor obedecer. Só que as pessoas querem viver de qualquer maneira. Os próprios filhos de Deus querem viver segundo o seu ministério, segundo a sua Bíblia. A Bíblia de A, a Bíblia de B, a Bíblia de C e por aí vai. E aí os ensinamentos do Senhor ficam em segundo plano. Meu irmão, não vai entrar no céu de qualquer maneira. No céu não vai entrar de qualquer jeito. Ou faz o dever de casa da maneira que tem que ser feito, ou vai ser reprovado. Vai nadar e vai morrer na praia. Infelizmente é desse jeito que vai acontecer. Olha o que ele vai dizer. Ensina-me, Senhor, a criá-los na tua presença, que sejam vasos de honra, que sejam motivos de orgulho para mim e para o Senhor. Que sejam grandes profetas nesta terra, que façam de fato e de verdade a diferença. Devemos sim profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Olha que coisa bacana. Ensina-me, Senhor, a criá-los na tua presença. Que sejam vasos de honra, Amém. Que sejam motivos de orgulho para mim e para o Senhor, meu Pai. Que sejam grandes profetas na terra, que façam de fato e de verdade a diferença. Ou seja, eu estou profetizando sobre a vida dos meus filhos. Aleluia. Eu estou abrindo os meus lábios e proferindo palavras de bênção sobre a vida dos meus filhos. Eu estou profetizando, enquanto que muitos pais amaldiçoam os seus filhos, falam palavras que vão se realizar ou nesse primeiro momento, nesse presente próximo, ou num futuro. Porque a palavra tem poder. A palavra estabelece poder. O próprio Senhor Jesus vai dizer o que impregna o homem
não é o que ele come, mas sim o que sai da sua boca. Amém. Né? O que contamina o homem não é o alimento que ele ingere, mas sim aquilo que sai dos seus lábios. Então, eu tenho que usar os meus lábios para abençoar as minhas filhas. Eu tenho 3 filhas. Abençoo todos os dias as minhas filhas em nome de Jesus. Amém. Não vou lançar palavras, né, de maldição sobre a vida delas. Porque eu sou pai. E eu quero o melhor para as minhas filhas. Como é que eu vou amaldiçoar as minhas filhas? Se a própria palavra de Deus diz que os nossos filhos é o tesouro do Senhor em nossas vidas. Eu tenho que orar pela vida delas, eu tenho que buscar, eu tenho que interceder, eu tenho que buscar diante do Senhor. Mas não vou profetizar palavras de maldição, palavras que venham, né, num futuro ou num presente trazer problemas para a vida delas espirituais. Eu vou abençoar as minhas filhas porque eu recebi uma herança de Deus e é a bênção de Deus para a minha vida. Então eu vou profetizar sempre sobre a vida de cada uma delas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Então assim, você crê que Deus, o nosso Pai, Ele conhece a sua necessidade? Você crê nisso? Que Deus, o nosso Pai, conhece a sua necessidade, a minha necessidade? Você crê que Deus se preocupa com você? Olha, a gente tem algumas experiências, né? Eu sempre costumo dizer isso, que o melhor que ter um relacionamento com o Pai é quando nós temos experiências com Ele, né? É quando nós observamos e vemos a mão dele em nossas vidas. A nossa irmã Tatiana, há pouco tempo, teve um livramento da parte de Deus. Então ela viu, pôde observar, teve uma experiência que não foi uma experiência agradável, mas ela viu a mão de Deus guardando a sua vida, a sua integridade. E ela glorificou e exaltou o nome do Senhor, porque ela viu que o Senhor estava com ela. Essa é uma experiência que ela pode contar para qualquer um. Que o Senhor estava com ela e permanece com ela. Porque o Pai tem todo interesse em guardar o seu filho, livrar o seu filho de todo mal. Qual é o pai que quer e deseja o mal para o seu filho? Qual é o pai que quer ver o seu filho ser, né, amaldiçoado? Qual é o pai que quer ver o seu filho sofrendo, enfermo, preso, passando por dificuldades? Qual é o pai, irmãos? Pode até ser que exista, né, pessoas desse tipo, né? Mas na grande maioria, né, o indivíduo, às vezes, por mais mal que ele seja, ele deseja o melhor para o seu filho. Amém. Às vezes ele pode ser o pior dos piores, o cara mais mal que possa existir sobre a face da terra, mas ele tem filhos. E ele deseja que o seu filho receba o melhor. Glória, glória a Deus. Quanto mais Deus, que é o Criador de tudo e de todas as coisas, é óbvio, claro, que Ele conhece a sua necessidade. É claro, é óbvio que Ele se preocupa com você. Se não fosse assim, Ele não teria dado o seu próprio filho para morrer na cruz, para que você fosse perdoado por todos os seus pecados. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu ao Senhor. 1 João 3,1. Olha esse versículo. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Temos a honra de sermos reconhecidos como filho do Altíssimo. Isso não é para qualquer um, meu irmão. Isso não é para qualquer um. Se eu não me engano, nem os anjos são conhecidos como filhos de Deus. Porque em nenhum momento eu vi nada acerca escrito nesse sentido. Mas eu e você somos uma criação de Deus, como todas as coisas são criação de Deus. Mas tivemos a honra de podermos sermos chamados de reconhecidos como filhos de Deus. Amém. Aleluia. Quer mais honra do que essa, meu amigo? Não há. Somos filhos do Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Aquele que detém toda autoridade e todo poder, se submete a Ele. Glorificado e exaltado seja o Pai que está no céu. Glória a Jesus, glória a Deus.
Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu ao seu Filho. Mas eu e você conhecemos o amor que está no Filho e o amor que está no Pai. E o amor que está no Filho e o amor que está no Pai está em nós. Porque nós fazemos parte do corpo. E a palavra diz que o Filho é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Então o amor que está no Pai está em nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que ele vai dizer. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberão o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. O que quer dizer Abba, Pai? Meu Pai. Meu Pai. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem. Recebemos um espírito que nos libertou de toda angústia. Liberdade plena, absoluta. Mas receberão o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, meu Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê, irmão, que é filho de Deus? Você crê que Deus, Ele é seu Pai celestial? Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Você crê que é filho de Deus de verdade? Amém. Aleluia. Você crê que Deus é teu Pai? Louvado seja o nome do Senhor. Logo, se você é filho de Deus, se Ele é seu Pai, logo você se faz herdeiro do reino de Deus, do Pai. Sim ou não? Logo, se eu sou filho do Pai, logo eu me faço herdeiro do reino, do meu Pai. Sim ou não? Eu sou extremamente próspero, porque eu sou filho de Deus e sou herdeiro do reino do meu Pai. Sou um homem abençoado, tenho tudo o que preciso. O Senhor está comigo, meu Pai que me guarda sobre a face desta terra. Você tem se preocupado com o reino do seu Pai? Você tem se preocupado com o reino? Você tem se preocupado com o reino que te pertence? Estou meu vídeo. Você tem se preocupado com o reino de Deus? Porque esse reino é seu também. E você precisa zelar pelo reino que te pertence. E muitas vezes eu vejo os filhos de Deus que não reinam, que não zelam pelos seus próprios, não zelam pelo seu reino, aquilo que lhe pertence, mas usam de qualquer forma. É algo que você, no futuro próximo, vai herdar parte desse reino. Olha o que o Senhor vai dizer: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sim ou não? Amém. É isso. Ele vai dizer: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, se você está apegado a esse mundo, se você prioriza mais o mundo do que o amor de Deus, do que o reino de Deus, logo o amor do Pai celestial não habita na sua vida. É algo sério, não é isso mesmo? Amém. Sim ou não? Ele vai dizer: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. Não faz parte do reino de Deus. Vocês têm zelado pelo reino de Deus? Você tem zelado pelo reino de seu Pai? O que você tem feito para merecê-lo? O que você tem feito para receber esse reino? Para merecer esse reino? Quais são as suas prioridades na sua vida com relação ao reino do seu Pai? Olha o que ele vai dizer lá em 2 Timóteo 2,22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz
com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. A vontade de Deus Pai é a sua vontade, irmãos? Pois o mundo pagão é o que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Lucas 12:30. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Está lá em Mateus 8:13. E ele continua dizendo: e quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. E ele continua dizendo, mais uma orientação para nós, irmãos. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Lucas 15:21. Você crê que Deus pode te perdoar de todos os teus pecados? Amém, queridos? Você crê que Deus, o teu Pai Celestial, pode te perdoar de todos os seus pecados? João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João 4:23. A tua adoração está de acordo com a vontade do Pai? Ele vai dizer que o Pai está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e verdade. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros filhos, adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. A tua adoração está de acordo com a vontade do Pai? Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. João 14:12. Você se acha capaz de realizar as obras iguais ou maiores do que estas? O próprio Filho de Deus diz: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Ou seja, ele nos deixou uma autoridade para que possamos realizar as mesmas obras ou obras ainda maiores sobre a face desta terra. Aleluia. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos nesta noite: você se acha capaz de se realizar obras iguais ou maiores do que estas? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. João 15:10. Vocês têm obedecido aos mandamentos do Pai? Permanecem em seu amor? Eu quero deixar essas perguntas para os irmãos nesta noite, para que os irmãos possam refletir acerca da palavra de Deus, nesse dia tão especial que é o dia dos pais. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. João 15:16. Ele vai dizer: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Você crê que é um escolhido de Deus? Amém, aleluia. Você crê que é um escolhido do Pai?
Quais os frutos que você tem gerado através do amor do Pai? São perguntas que eu quero deixar para os irmãos nesta noite para que possamos refletir acerca de cada uma delas. Você crê que é um escolhido de Deus? Você crê que é um escolhido do Pai? Quais os frutos que você tem gerado através desse amor do Pai? Amém? Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja o bem. Provérbios 3,12. E serei o seu Pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, 2 Coríntios 6,18. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E serei o seu Pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Assim, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja o bem. Provérbios 3,12. Estamos chegando ao final do nosso culto, nesta noite. E eu quero deixar essas perguntas para os irmãos. Você crê que é um escolhido de Deus? E quais os frutos que você tem gerado através do amor do Pai? Eu quero deixar essas perguntas para a igreja nesta noite, para que possam fazer uma reflexão acerca do seu relacionamento com o Pai Celestial, com o Pai que está no céu. E, acima de tudo, o teu relacionamento com o teu Pai aqui nesta terra, com a tua mãe, com a tua família, né? Com os teus vínculos emocionais, com os teus filhos, com a tua esposa, com a tua família de uma forma geral. A palavra do Senhor vai dizer: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam longos sobre a face desta terra. Aleluia. É um mandamento. Não há uma opção em fazer ou não fazer. Eu preciso cumprir para que eu possa ser um homem abençoado sobre a face desta terra. E por essa razão, ame seus pais, respeite seus pais, dê atenção aos seus pais. Ouçam aquilo que eles têm para dizer para vocês. Reflitam. Pensem. Porque toda vez que teu pai te dá um conselho, certamente é para o seu bem. Ele quer o melhor para você. Amém. Deus, quando te direciona por caminhos que você muitas vezes acha que não faz nenhum sentido, mas Ele tem o controle, Ele sabe de todas as coisas. E se você confiar na sua direção, se você confiar que Ele está traçando o teu destino, guiando os teus passos, certamente você vai se alegrar no Senhor. Você vai glorificar e exaltar o nome de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas para que isso se realize, você precisa ser um filho obediente. Você precisa amá-lo, você precisa respeitá-lo. Acima de tudo, você precisa dar o bom testemunho para o mundo. Você precisa honrar o seu pai que está ainda aqui sobre a face desta terra, aquele que já se foi e aquele que continua eternamente vivo para toda a eternidade. Você precisa ser digno de ser chamado filho de Deus, filho do Altíssimo. Amém, meu irmão? Que Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa lhe dar uma semana de vitória para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Estaremos agora, nesse momento, encerrando o nosso culto e iniciando a nossa Santa Ceia, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu, como faço sempre, convidei os irmãos para aqueles que tivessem o desejo de participar conosco, que pudesse estar providenciando os elementos para que nós pudéssemos estarmos realizando a Santa Ceia do Senhor. Porque é outra liturgia que o Senhor nos deixou como incumbência, né? Uma responsabilidade, que façamos a Santa Ceia, venhamos a realizar a Santa Ceia, até que Ele volte para buscar a sua igreja. Não foi opcional. Para que fazemos memória de mim, né? Façam isso em memória de mim, para que não se esqueçam de mim. Esse é um ato, né? Um cerimonial, né? Que ele é sobrenatural, acima de tudo espiritual. Não devemos fazer de qualquer maneira, não devemos fazer de qualquer jeito. Precisamos fazer de forma que venhamos alcançar a plenitude espiritual na presença do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Olha o que ele vai dizer, interessante, lá em João 6, 53 ao 58. Jesus lhes disse, naquele momento da Santa Ceia: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Aleluia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aleluia. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Amém. Ô glória! Meu irmão, não tem como. Não tem como deixar de participar do banquete. Não tem como deixar de realizar a Santa Ceia. É algo sobrenatural, é algo espiritual. É uma incumbência que o nosso mestre, o nosso pastor Jesus nos deixou. Fazer isto em memória de mim. E estamos aqui para realizar a vontade do Pai com muita alegria. Amém. A honra e glória do nosso Senhor Jesus. Estamos fazendo e realizamos com muito amor, com muita alegria, com muita satisfação, porque não estamos aqui, né, chorando a morte, mas estamos aqui celebrando a vida. O nosso Senhor ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita do Pai. E em breve estará voltando para buscar a vossa igreja. E cremos que estaremos com Ele no céu, na Nova Jerusalém, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Então eu quero convidar os irmãos nesta noite para que possamos tirar um minuto, para que possamos orar, para que possamos pedir perdão ao Pai, para que Ele possa nos conceder a sua permissão, para que possamos estarmos sentados nesta mesa com a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, para que Ele possa derramar o seu Espírito Santo sobre nós de forma abundante, para que venhamos receber a sua unção, receber o alimento espiritual, recebermos a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu amor por cada um de nós. Amém? Amém. Então eu convido a igreja nesse momento para que estejamos orando, né, em oculto durante esse 1 minuto em silêncio. Amém? Por favor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedir a nossa irmã para que possa estar servindo a Santa Ceia. Aqui o suco de uva que representa o sangue do nosso Senhor Jesus. E o pão que representa a carne do Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, amém, meu irmão? Glória, 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 glória a Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês.
Façam isto em memória de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Podei comer do pão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor da glória. Ó Espírito Santo, derrama da tua unção, da tua graça, do teu poder sobre esta noite, sobre esta igreja, sobre o teu povo. Senhor, nos renova, nos santifica, nos consagra, em nome de nosso Senhor Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Podei tomar do sangue do nosso Senhor Jesus. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo, 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 santo ao Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Deus de poder, Deus de glória, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, meu Pai, por este dia, por esta noite, por esse momento, por esse cerimonial. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos ajudando, que o Senhor possa continuar nos fortalecendo, nossa caminhada sobre a face dessa terra, que possamos continuar sendo um instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor possa continuar nos usando, que o Senhor possa trabalhar através de nós, em nós e por nós. Que possamos estarmos, meu Pai, ungidos, purificados, limpos, para que o Senhor possa, através das nossas vidas, meu Pai, se manifestar sobre a face desta terra. Abençoa esta igreja, abençoa, Senhor, esse final de domingo. Nos dê uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de respostas positivas. Que o Senhor possa falar conosco abundantemente, que o Senhor possa aclarar as nossas mentes, que o Senhor possa derramar da Tua presença, da Tua misericórdia e da Tua graça, Senhor. Aleluia. É o que eu te peço nesta noite e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica e o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo santo de Deus e que toda a igreja diga amém. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. A vitória é sua, irmãos, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Rei dos Reis. Até o próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço do pastor Jorge Henrique, do Ministério da Igreja Evangélica do Divino Espírito Santo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.